Hoje é sábado, dia 26 de abril do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na oitava da Páscoa e o trecho do Evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É comum, hoje em dia, os comentaristas de Marcos afirmarem que Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 20, é um acréscimo posterior. Originalmente, o Evangelho de Marcos terminava no versículo 8 do capítulo 16. O trecho que nos ocupa no dia de hoje e a sua sequência, isto é, os versículos 16 a 20, foi composto a partir de outros textos do Novo Testamento. Como o Evangelho de Marcos, o mais antigo dentre os evangelhos, não possuía relatos das aparições do ressuscitado, ao contrário dos evangelhos de Mateus, Lucas e João, o autor anônimo da inserção quis, apoiando-se em textos dos outros evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, fazer um resumo das aparições do Senhor com a missão dada aos 11 e o relato da ascensão do Senhor. O tema dominante do trecho do Evangelho de hoje é a incredulidade, a falta de fé. Os discípulos não creem no testemunho daqueles que viram o ressuscitado. Nós podemos ler no versículo 11: quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, isto é, por Maria Madalena, não quiseram acreditar. Ora, a mediação para a fé é o testemunho. O testemunho. A fé é testemunho. Eles não creram no testemunho de Maria Madalena, nem no testemunho dos 2 discípulos anônimos, uma provável alusão ao relato dos discípulos de Emaús, que nós encontramos no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículos de 13 a 35. Assim como Jesus criticava os seus discípulos durante a sua vida terrestre, agora o ressuscitado, que continua a falar através do seu Espírito Santo, critica os 11 discípulos por causa da fé deles. Jesus, nós podemos ler no nosso texto, no versículo 14, Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, pela esclerocardia, porque
não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Vou repetir: a fé é testemunho. A dureza de coração aqui é a resistência que se opõe à fé e que impede de aceitar o testemunho como mediação própria da fé. O nosso texto é um convite a passar da incredulidade à fé, da incredulidade à fé que usa do testemunho como sua mediação própria. Papa Francisco será enterrado hoje. Rezemos por ele, que ele interceda pela Igreja peregrina junto a Deus Nosso Senhor, para que a nossa Igreja seja, sobretudo, uma Igreja do testemunho do amor, do testemunho de acolhida de todas as pessoas sem exceção, do testemunho da misericórdia, do testemunho da bondade, da empatia. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.